E aí, Bruno? Bem-vindo, mais uma semana aqui juntos, E aí, cara? Tudo bom? tudo certo? Vamos lá, Pô, o que a gente traz de novo aí? gostei do papo da última semana, tá? Achei que o programa ficou bem legal. Falamos muito sobre inteligência artificial e acho que a gente vai falar mais um pouco ainda por um bom tempo, mas acho que o assunto é legal e tem muita coisa para falar. É isso aí. Então vamos começar se apresentando de novo, né? Então, eu sou o Bruno Ferrer, tenho aí 15 anos de experiência em bens de consumo, varejo, trabalhei 10 anos na Ambev, depois migrei para a parte de startup e tecnologia e vou trazer aqui para vocês um pouco do ponto de vista de negócios sobre as inovações e notícias que a gente tem essa semana de tecnologia. Beleza? E eu me chamo Pedro, eu trabalhei mais de 10 anos no varejo, com marketing, e aí em 2020 eu optei por fazer uma transição para tecnologia e estou desde então trabalhando com isso. Criei um aplicativo, sou fundador do Amor Perfeito, um aplicativo para ajudar ONGs responsáveis a conectar com pessoas que estão interessadas em adotar animais. E se você se interessar, acesse lá, amorperfeito.com.br. E estou nesse projeto super bacana agora aqui com o Bruno, a gente é amigo há muito tempo, sempre fala sobre tecnologia e falou por que não criar um programa para a gente falar toda semana e trocar ideia com outras pessoas, trocar experiência, enfim. E inclusive tem um projeto bem legal, né? A gente não deu tempo de trazer agora para essa edição, mas se você tem uma startup e você está querendo um pouco de visibilidade, a ideia é sempre no começo do programa a gente vai falar sobre uma startup bacana que está fazendo um trabalho legal. Quer falar um pouquinho sobre isso aí, Bruno? Eu acho que o mais importante aqui tem muita solução nova vindo, surgindo, empresas, ideias que podem te ajudar na sua produtividade, na sua empresa, e às vezes ficam debaixo do radar das pessoas, né? Então, nossa função aqui, nosso objetivo é trazer à luz essas empresas, essas soluções legais que podem facilitar a sua vida na hora de tornar o seu negócio mais eficiente ou desenvolver um novo negócio. Acho que isso já é um gancho perfeito para o nosso primeiro assunto. Com certeza. Ó, tá pegando jeito, hein? Que isso, já tá fazendo até gancho. Então vamos pro primeiro assunto, vamos começar. Primeiro assunto, na verdade não é um assunto, né? É uma questão que surgiu aí depois do primeiro episódio, eu fiquei refletindo, a gente conversou um pouco sobre isso, e eu queria abordar com você o primeiro assunto polêmico, corte polêmico do nosso programa, que é se a inteligência artificial ela facilita ou dificulta novas startups. Uma pergunta interessante, porque ela não é tão lógica quanto a gente imagina, né? Então, como a gente já conversou um pouquinho aqui essa semana sobre isso, deixa eu botar os dois pontos de vista, né? E aí a gente discute em cima dele. Então, o primeiro ponto de vista aqui é que a IA ajuda, sim, a criação de novas startups, porque ela facilita as funções, ela deixa o seu negócio mais eficiente, quebra barreiras de entrada. Mas o outro lado com a IA, que é uma tecnologia cara, difícil de desenvolver, se concentra na mão de poucos, será que a gente vai ter um próximo Google, um próximo Facebook surgindo no mercado? Acho que é por isso que talvez tenha essa dúvida. Pô, será que facilita ou não? E aí, olhando para esses dois lados, né, eu vou começar com o que eu acredito. Tá? Eu acredito que sim, a IA é um grande potencial, é uma grande ferramenta para novos negócios. Não só a IA. A IA eu acho que é um boost já, um incremento de uma ferramenta, de um recurso que já existia antes, que eram as plataformas de SaaS. Eu acho que a grande revolução, né, no surgimento de startups e novos negócios como um todo, e aumento de produtividade de negócios existentes, foram os softwares as a service. Por quê? Antes, você, para criar uma empresa, você precisava criar tecnologia do zero. Você precisaria contratar muitas pessoas, você precisaria ter um emprego de capital, de recurso muito alto para começar. Isso é muito arriscado. Com o SaaS,
você consegue diluir esse custo, você consegue pagar por um serviço, você consegue não ter que desenvolver uma tecnologia para você testar o seu negócio, ou para você operar uma parte não crítica do seu negócio. E a inteligência artificial, ela entra como um potencializador desses SaaS. Então, o que antes o SaaS fazia e já te ajudava, agora ele vai ficar muito melhor, agora ele vai fazer muito mais, agora ele vai ser muito mais eficiente. Então, olhando por esse ponto de vista, eu acredito sim que inteligência artificial, mas não só inteligência artificial, mas né, o modelo de negócio de SaaS é essencial para o crescimento do ecossistema de startups, não só no Brasil, como no mundo. Sim. Puxando um pouco aqui para a tecnologia, eu fiquei pensando muito em relação a primeiros custos, né? Inteligência artificial é bem caro e, assim, a gente fica meio... Agora estão surgindo algumas soluções open source, que a gente até comentou no episódio passado, mas a princípio a gente ficava na mão dessas big techs e utilizar as APIs delas, que não é uma API barata. E além disso, você tem todo o custo de cloud, que já vem sendo discutido há um bom tempo, que vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos, e é uma barreira de entrada para quem está querendo criar aplicações um pouco mais robustas de startup. E aí você tem até a discussão em relação à Web3, que deu um pouco uma esfriada agora com a inteligência artificial, mas a ideia da Web3 era exatamente dar uma descentralizada nisso, diminuir um pouco essa centralização que as clouds criaram em todas essas big techs. E aí, assim, bom, a gente falou da questão dos custos da cloud. Uma outra questão também que foi até apontada num artigo recente, que até que ponto essa inteligência artificial, a utilização dessa inteligência artificial, ela não está criando mais do mesmo. Você passa, ok, eu não vou contratar a inteligência artificial, ela me deu um ganho de economizar na contratação de uma pessoa de design, uma pessoa de marketing para gerar minhas mídias sociais, mas será que de fato as suas campanhas elas estão fazendo algum sentido, estão tendo apelo com o público? Isso é uma questão bem legal que eu li num artigo recente, que eu esqueci o nome agora, mas que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Será que, assim, óbvio, né? Se você entende, se você consegue absorver todas essas inteligências artificiais, você fica um expert em fazer os prompts, você consegue até mesmo sem ser programador, você tendo uma noção básica de programação, você criar um MVP, criar uma ferramenta, mas será que você não vai estar criando mais do mesmo? Isso é uma questão interessante. E outra também, para finalizar, que foi legal, é uma thread que surgiu no Twitter quando saiu a Apple Intelligence, que era mostrando que só no Keynote dela, não é nem no lançamento, a gente ainda não sabe exatamente várias coisas, funcionalidades que ela vai apresentar, mas que só na apresentação ela matava mais de 40 startups com as soluções dela nativas utilizando inteligência artificial, e aí você passava a não ter mais sentido na utilização de vários aplicativos, de várias startups que estavam rolando por aí. Eu acho que, assim, eu concordo com você, é uma pergunta que provavelmente as pessoas olharam e falaram, nossa, será? Mas acho que tem um ponto aqui, né, que a gente levantou vários pontos. Acho que um ponto assim, que eu acho que é importante a gente ressaltar é do ponto de vista de negócios, tá? Dificilmente você vai ter uma solução que só você chegou. Então, você, do ponto de vista de negócio, você tem que achar o motivo por que a sua solução daquele problema, né, ou a sua empresa, ou o produto que você criou, ele vai se destacar dos demais. Uma coisa é fato, ele vai ter um concorrente. Se ele for algo bom, se o mercado for endereçável, você não vai reinar sozinho, a não ser que você tenha uma tecnologia super disruptiva. Então, quando a gente olha, por exemplo, só o lançamento da Apple Intelligence matou mais de 40 startups. Ela trouxe a funcionalidade. Agora,
Cabe a você, que é especialista, ou seja, que seu produto só faz isso, fazer da melhor maneira possível, com a melhor usabilidade, com a melhor solução, focado em algum nicho, focado em algum tipo de público, com algum twist, alguma coisa diferente, que vai fazer com que o usuário, apesar de ter o nativo, use o seu e baixe o seu aplicativo, por exemplo. A gente vê isso acontecendo muito com ferramentas, por exemplo, de edição de foto. O iPhone consegue fazer edição de foto, mas quantas ferramentas não tem com mais funcionalidades que complementam os ajustes do iPhone? Nem todo mundo usa. Quem vai enxergar mais valor é um público Y, um público X. Mas esse é o ponto de vista que você tem que ter. Eu acho sim que dificulta, a inteligência artificial dificulta o surgimento hoje de alguma grande empresa que vai revolucionar o mundo utilizando a inteligência artificial. Eu acho que esse barco já foi. Então, mas em grandes empresas que gostariam, que estavam trabalhando com inteligência artificial e que iam usar isso como para ser a nova Google, por exemplo, o barco já foi e a nova Google já surgiu, que é a OpenAI. Então, você quer criar uma startup que vai revolucionar o mundo, vai ser a nova Google, inteligência artificial você vai ter que usar, mas já era. Qual que é a nova tecnologia, o novo recurso que você vai inventar ou melhorar, aperfeiçoar a ponto de você ser o novo Google. O Google não começou com a busca online, mas ele revolucionou a busca online. Quem é mais antigo aí vai lembrar do KD, do Alta Vista, de alguns sites que lá em 1998 já faziam busca na internet, mas o Google surgiu e revolucionou o modelo com o algoritmo. Então, acho que ainda existe sim a possibilidade de ter um novo Google, não mais inteligência artificial. Já temos o nosso aqui, que é o OpenAI. E você, como uma startup menor, uma solução iniciada, específica, o seu papel é evoluir sempre o seu produto, conhecer muito bem o seu cliente foco, ter o seu nicho bem definido para você ser a melhor solução possível para esse cliente. E mesmo que surja algo nativo nas plataformas, a sua opção, seu produto ainda seja a melhor opção para esse cliente. Acho que esse é um ponto de vista importante para trazer. E não desanimar as pessoas, agora que a Apple lançou o Apple Intelligence, o mundo acabou, uma startup foi embora, não. Não, concordo. Tem muito espaço ainda. Concordo totalmente. Acho que você pegou no ponto-chave. A gente resolveu levantar esse questionamento aqui porque, na nossa opinião, claro, não é certeza de nada, mas na nossa opinião, se você pretende abrir uma startup hoje, foque em resolver problemas da sua comunidade, problemas locais. Acho que, para fechar, eu gosto de sempre fazer o empreendedor refletir com algumas coisas. Então, a primeira é, quando você cria um produto, a primeira coisa é qual problema eu estou resolvendo e, principalmente, se esse problema é realmente uma dor ou só um incômodo. Quanto maior a dor, maior vai ser a adoção. Maior vai ser a tolerância dos seus clientes para usar uma solução que não está tão perfeita. Porque a dor é tão grande que o que você me der é lucro. Esse é o primeiro ponto. Então, busque resolver uma dor e não só um incômodo. A dor vai ser muito mais fácil de você trabalhar a adoção. Segundo ponto é, dado que você está trabalhando uma dor forte, algo que machuca, que o cliente quer resolver, dificilmente você vai ser um único no mercado. Então, a segunda pergunta que você tem que responder é: por que o meu produto é melhor do que os outros? Onde eu me diferencio? O que eu faço de tão bom que o consumidor vai me escolher e não escolher um concorrente? Se você não tiver nada de destaque, para e repensa, porque você vai ter que ter. Se o seu problema é bom de ser solucionado, ou seja, tem demanda, vão ter concorrentes também. O terceiro ponto é, depois que você viu que resolvendo uma dor grande, você viu que o seu produto tem algum diferencial específico, é porque você e o seu time são as pessoas certas para dar esse diferencial e para resolver esse problema. Porque aí vai estar a sua diferenciação estratégica. Por mais que outro concorrente copie a sua solução, copie o seu diferencial, dificilmente eles vão ser a melhor pessoa para executar esse diferencial e não vão conseguir botar um produto tão bom na rua quanto você. Então, olha esses 3 pontos. A dor é grande, eu tenho um diferencial no meu produto e eu sou a melhor pessoa, eu tenho o melhor time para desenvolver esse produto baseado nesse diferencial para esse público. Se você gabaritar essas 3 perguntas,
a probabilidade de você ter um sucesso na criação do seu produto é alta. Você vai ter um ponto de execução agora, como você vai botar a mão na massa e fazer isso acontecer. Então, acho que é legal dar essa refletida, porque independente do que aconteça no cenário, com concorrentes grandes ou pequenos, se você estiver blindado com esses 3 pontos, a probabilidade de sucesso aumenta bastante. Bom, o próximo assunto que a gente separou aqui, Bruno, é um assunto bacana que está rolando aí. Não sei se você viu, você deve ter assistido ontem, mas começou a Copa América e com ela vieram várias polêmicas junto. Eu queria saber a tua opinião aí sobre a polêmica com o Ronaldinho e a CBF buscando reconexão com os torcedores. Vamos lá. Acho que antes de falar específico dessas 2 campanhas, né, é muito interessante a gente reforçar o que está rolando, né? Então, a Copa América é um acontecimento, por mais que a nossa seleção não esteja ali, né, tão quente quanto ela já foi como assunto publicitário há um tempo atrás, mas ainda assim é um grande acontecimento. E eu acho que, primeiro, as marcas elas tendem e têm que se aproveitar desses momentos para trabalhar a comunicação. Para estar conectado com o seu consumidor, 2, para estar conectado com o que acontece, 3, para surfar já numa onda de interesse do público. Então é natural que todas as marcas, ou principalmente as que podem falar sobre, falem sobre a Copa América ou sobre o evento que estiver acontecendo. A gente vê isso o Carnaval, Natal, Dia das Mães, Copa do Mundo, daqui a pouco a gente vai ter também das Olimpíadas, então isso é super natural. E um outro movimento que é muito comum, que aí já trazendo um pouco para o case do Rexona com o Ronaldinho, é que muitas empresas, para sair daquele nível de ruído, ou seja, todo mundo falando de Copa América, como que eu me destaco, elas tentam hackear o sistema, ou seja, né, fazer aquele marketing de guerrilha, gerar uma polêmica, gerar algum comentário e se destacar da multidão. Essa é uma estratégia bem ousada. E às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo. Então, no caso do Rexona, acho que a Rexona, junto com o Ronaldinho, acertou muito na hora de criar a polêmica. Várias pessoas foram impactadas, muitas pessoas não entenderam por quê. Ficaram, inclusive, surpresas com a declaração do Ronaldinho, que não apoiaria e nem veria os jogos da seleção na Copa América. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguiu conectar a polêmica com a campanha dela, que seria uma mudada, né, aquele ponto de virada na polêmica. Ou seja, para quem não viu, o Ronaldinho critica a seleção, fala que os jogadores não têm vontade mais de jogar, não vestem a camisa da seleção com garra, e que não vai ver mais o jogo da seleção. Só que isso não era o Ronaldinho falando. O Ronaldinho simplesmente pegou comentários de torcedores e reproduziu isso. Só que, obviamente, não falou que estava reproduzindo os torcedores e falou que como se fosse um pensamento dele. E a Rexona ia puxar depois uma campanha dizendo que esse é o time da confiança, é o time que tem que jogar junto e que, como brasileiro e sempre torcedor da seleção, o Ronaldinho iria apoiar sempre a seleção. Só que a polêmica inicial foi tão grande que não deu tempo de fazer a virada. Exato. E ficou simplesmente o Ronaldinho falando mal da seleção, o clima na seleção ficando pesado, com os jogadores que estão na Copa América. O Rafinha ficou irritado, né? O Rafinha foi, e na coletiva falou, o Romário, que não fazia parte da campanha, foi lá e criticou também. Então saiu um pouco do controle e basicamente a Rexona gastou dinheiro, o Ronaldinho gastou reputação e não teve a entrega de volta da campanha. Não sei o que vai acontecer agora, não sei se a Rexona vai botar mais dinheiro para dentro para aumentar a mensagem, né, aumentar o alcance da mensagem, tentar consertar o que foi feito, mas se você quer fazer um marketing de guerrilha, se você quer hackear o sistema, são riscos que você corre. Do outro lado, a gente tem a campanha da CBF. A CBF sempre foi muito distante, dificilmente a gente viu uma campanha da CBF, né? A gente via muito campanha dos patrocinadores, da Globo, Vivo, Guaraná Antártica, Brahma, falando bem da seleção e trazendo esse espírito de seleção, mas a gente não via nada da CBF.
E a CBF tem uma marca muito ruim com o brasileiro, né? Ninguém confia na CBF. E aí ela fez uma campanha direta, trazendo assim, com um vídeo super legal, com o seu Jorge fazendo a locução, falando do sentimento do Brasil, porque o Brasil é diferente, nosso gingado, futebol arte, coisas que conectam automaticamente com qualquer brasileiro que gosta de futebol, para se reconectar com o público. Eu acho que foi uma campanha muito positiva, porque quando você analisa os comentários, né, faz o social listening, né, que a gente chama, foi uma campanha com uma repercussão muito positiva de uma marca que é desgastada, que é a CBF, e que a probabilidade de ter comentários, né, xingando, ofendendo a CBF era gigantesca. Então você vê num mesmo um mesmo acontecimento, que é a Copa América, uma marca que é muito boa, muito bem relacionada com o público errando, que é o Ronaldinho e a Rexona, e uma marca que não é bem vista pelo público acertando e conseguindo uma reconexão. Lógico, tem que ser um trabalho de longo prazo para você se reconectar com o público, mas eles usaram muito bem a plataforma da Copa América para isso. Então, muito legal esses dois exemplos na mesma semana de o que fazer e o que não fazer. Só que invertido, né? A gente Sim. acharia que a Rexona ia acertar e a CBF ia errar. E aconteceu exatamente o contrário. Eu acho que é uma campanha interna da CBF mesmo, não foi a agência, não. Eu tive dificuldade até de procurar mais informações sobre essa campanha. Se alguém souber aí, bota nos comentários, mas a princípio eu acho que foi o time de marketing da CBF que fez. E é muito louco isso que você falou, né? Porque o brasileiro ele tem essa relação de amor e ódio com a CBF. Todos os escândalos de corrupção, teve o uso político da camisa da seleção brasileira, enfim, polêmicas envolvendo a CBF, mas ao mesmo tempo não dá para negar que ela é assim o maior produto exportação do Brasil. Se você, todo gringo ele conhece a camisa da seleção brasileira, e uma coisa que eu achei legal que a campanha ressaltou foi essa alegria, né, essa irreverência que os jogadores da seleção brasileira, não necessariamente a CBF, mas que eles ajudaram a moldar, né, essa imagem que as pessoas têm do brasileiro lá fora, de ser um povo irreverente, um povo alegre, enfim. Uma imagem muito positiva, né? Acho que todo mundo que já viajou para fora sabe que, óbvio, tem sempre episódios de xenofobia, mas no geral as pessoas tendem a ter uma simpatia maior com os brasileiros, muito por conta da nossa seleção. Eu acho que isso aí Exato. ninguém consegue... A gente consegue fazer até alemão fazer piada. Exato. Hoje, agora quando eu encontro qualquer um que seja da Europa, principalmente alemão, eles falam do 7-1 e dão risada. Mas é isso, esse é o espírito brasileiro. A gente consegue fazer até alemão fazer piada. É claro. Faz parte. E isso passa muito por esses jogadores, Ronaldo, eles usam na campanha, né, várias imagens do Ronaldo, do Romário. Uma coisa que eu achei curiosa, eles não usaram o Neymar, achei isso bem curioso. Verdade, eu não percebi esse ponto, mas que é um jogador polêmico, Exato. sabe um pouco dessa unanimidade que o Ronaldo, exato, Ronaldinho Gaúcho, Romário e outros têm no resto do mundo, né? Então também acho muito bem pensado, né? Como que eu posso me reconectar, evitando o máximo possível de ruído, apelando para a nostalgia do brasileiro, apelando para os símbolos internacionais que a gente tem, para trazer de volta a torcida, porque realmente, quando a gente olha Ibope, número de pessoas assistindo, comentários, tudo isso reduziu. A seleção não apela tanto quanto ela apelava antes. Então, esse é um movimento de reconstrução de marca, talvez reconstrução da marca da seleção brasileira. E eles não falam CBF, né? Eles falam seleção brasileira. É uma campanha da CBF, não podia ser uma campanha de qualquer outro patrocinador que tem todo o interesse em associar sua marca à marca de uma seleção forte. Então, vamos ver como se desenrola a Copa América. A gente tem aí acho que mais 2 semanas de Copa América. Com certeza vamos ter mais ações das marcas, e a gente vai acompanhando e trazendo aqui o que for realmente relevante.
Eu concordo. Eu acho que o que mais importa é o campo, né? Se a seleção for bem, a campanha vai Tudo ser um vai bem. sucesso. Agora, se não entregar, e já não entregou no primeiro jogo, né? Então, É. acho que a campanha vai acabar ficando de segundo plano. Mas a gente tem que comentar, né? Eu gostei bastante da campanha. A gente não pode passar aqui, vai já tomar primeira punição no canal, mas quem tiver a oportunidade, joga aí no YouTube, This is Brasil, que a campanha da CBF é uma campanha bem bonita. Mesmo se você tem as suas ressalvas, acho que vale a pena assistir. Para o próximo assunto aqui, vamos voltar um pouquinho para a inteligência artificial, né? E processamento de dados. Então, teve uma reportagem que saiu agora dizendo e afirmando, né, que o custo de data center ou de energia para data center vai dobrar até 2025. É um movimento que a gente já vê acontecendo, pelo número de dados, pela complexidade da inteligência artificial, do que a gente vem processando. Já tinha começado com a parte de Web 3.0 e agora cresce ainda mais com a parte de inteligência artificial. Eu queria escutar um pouco do Pedro, o que ele acha disso, ou como que ele vê esse aumento de demanda de energia para a gente continuar desenvolvendo essas tecnologias novas. Sim. Esse é um assunto que tem sido bastante comentado ultimamente, e eu estava com esse assunto na cabeça, e aí eu resolvi buscar mais informações sobre. E realmente é preocupante. Conforme você disse, esse estudo aqui é a fonte da Agência Internacional de Energia, e a gente está tendo uma disparada do consumo de energia de data centers no mundo, por conta da inteligência artificial e mineração. E é um momento em que o mundo está discutindo muito eficiência energética, né? A gente tem aí todas a questão da mudança climática e todas as metas para tentar frear o consumo de energia e várias outras ações. E aí, na contramão, você tem a inteligência artificial fazendo uma disparada desse consumo relacionado a data centers. E aí eu peguei um número aqui que é realmente esse gráfico, que inclusive foi a ChatGPT que me ajudou a montar. Não tem tanta informação sobre isso na internet, ou as informações estão muito fragmentadas, mas você pode ver aqui no gráfico da direita, exatamente, é um consumo que ele vem aumentando gradualmente ao longo dos anos, desde 2013. Esse consumo está aqui em terawatt-hora, e em 2020 ele dá uma curva, ele dá uma disparada boa e vem aumentando cada vez mais. E aí isso condiz com a informação que está na matéria lá que você puxou, de que provavelmente deve dobrar. Esse gráfico ele para em 2022 e em 2023 a gente já teve um consumo de entre 350 e 400 kWh. E no gráfico da esquerda você consegue ver, já é um consumo superior ao consumo anual da Itália, por exemplo, de energia. Eu acho que isso é bem preocupante, né? Você tem aqui a Áustria, a Bélgica, enfim, Taiwan, e aí já está se aproximando do consumo da Alemanha. A Alemanha, se eu não me engano, é em torno de 500, e conforme o gráfico fala, isso deve dobrar até 2026. E aí, cara, bom, você tem duas formas de enxergar isso. Você pode enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O copo meio vazio é que isso só vai acelerar esses problemas climáticos que a gente tem no mundo, porque a inteligência artificial, eu acredito que ela veio para ficar, e vão entrar cada vez mais players nisso daí, e o consumo deve subir. Só que, se você quiser olhar o copo... Na verdade, eu inverti, né? Se você quiser olhar o copo meio vazio, se você quiser olhar o copo meio cheio, tem uma oportunidade aí, né, para a gente dar um salto tecnológico de inovação nesse setor. Você tinha a NVIDIA basicamente
com monopólio do mercado, 88% do mercado, e ela não tinha concorrente, e agora eu imagino que ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Outras empresas devem estar querendo entrar nisso daí, e isso tende a trazer inovação para o setor. E aí, inovação passa por eficiência energética. Boa parte do gargalo, né, inclusive de velocidade de processamento dessas placas de vídeo e também de processador, enfim, de memória, todas as partes de hardware de um computador, elas estão ligadas a consumo de energia. A maioria das placas de vídeo, elas vêm travadas de fábrica, para elas não, o processamento delas, o chip é superior ao que elas entregam, só que eles vêm travados de fábrica porque você não pode atingir aquele máximo de processamento, porque senão você vai fritar a placa, né? A temperatura dela tende a disparar e junto com isso o consumo de energia. E aí, se a gente tiver uma empresa que traga uma solução nesse sentido, com diminuição do consumo de energia, consequentemente você vai ter mais velocidade de processamento, você vai ter placas mais velozes, e isso vai ser utilizado pelo mercado como um todo, e essa curva tende a cair. E se você for analisar ainda, a gente está falando de indústria aqui, mas toda essa inovação, caso ela venha, ela vai ser utilizada pela cadeia toda. A placa de vídeo que você utiliza em casa, o seu computador, ele vai ficar mais eficiente como um todo. E aí a gente pode vir a ter uma redução do consumo de energia, inclusive em outros setores. Mas isso aqui, eu não sou nenhum especialista nessa parte, não sei como é que anda, não sei se é uma coisa ainda um pouco longe de ocorrer, mas se a gente for parar para pensar, um computador na década de 90, ele ocupava uma sala inteira e consumia uma quantidade absurda de energia para efetuar coisas que hoje o seu celular faz muito mais. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí para acelerar a inovação nesse sentido. Eu peguei aqui uma outra reportagem da BBC sobre esse assunto, e aí acho que fala muito com o que você comentou agora. Acho que qual que é a grande questão, não só climática, né, que você tem, que os países estão passando. Ao mesmo tempo que o IA, a inteligência artificial, ela é essencial para o desenvolvimento dos negócios, ou seja, se você é um país, você quer ter a inteligência artificial desenvolvida em casa, você não quer depender só dos outros, então isso, o seu desenvolvimento, crescimento econômico como um país é essencial. Ao mesmo tempo, o aumento do consumo de energia acaba, além de gerando mais calor, etc., ele acaba conflitando com o consumo da população. E aí a gente teve, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma crise energética na Europa, pelo conflito Rússia-Ucrânia. E agora você tem um aumento de demanda, você tem um aumento do custo de energia. Então, qual que é o dilema aqui, né? Eu, como país, eu incentivo o desenvolvimento da inteligência artificial, consequentemente dos data centers e da utilização dessa estrutura dentro do meu país, mas como que eu equilibro isso junto com a demanda da sociedade? Né? Como que eu aumento a produção de energia, eu torno isso mais eficiente. Um terceiro ponto é que antes os data centers eles precisavam ficar perto da onde essa informação era consumida, muito por causa da latência. Ou seja, quanto tempo demora da informação ir do data center para até o lugar que ela tem que ser consumida. E hoje isso já não existe mais. Então, quando a gente olha esses grandes data centers, eles estão procurando a energia mais barata. Então, se você cobra caro desses data centers para compensar o prejuízo que eles dão à população, eles saem do teu país e você perde autonomia sobre isso. Se você facilita a entrada desses data centers no seu país, você aumenta a demanda por energia, que acaba prejudicando
a população. Então, esse é o grande dilema que os países e os governos estão sofrendo também por causa desse aumento de energia. E aí, algumas evoluções que eu vi aqui nessa reportagem que eu achei interessante. Primeiro, é a evolução tecnológica que você falou. Então, trazendo o exemplo aqui, a NVIDIA já lançou, ou vai lançar, na verdade, um chip novo, com uma tecnologia nova, chamado Grace Blackwell, né, o nome dado em homenagem a uma matemática. E esse chip, comparado com o que atualmente tem no mercado, já traz uma redução de 95% da energia demandada para rodar uma mesma aplicação. Só que esses 5% que ele ainda tira, né, que ele ainda demanda de energia, segundo a reportagem, é suficiente para alimentar a cidade de Baltimore por uma semana. Então, loucura. É muita energia ainda, é muita coisa, mas a evolução tecnológica vai acompanhar, né? São chips novos, com menos consumo de energia, mais eficientes, mas a nossa demanda como sociedade aumenta exponencialmente, tem que ver se a tecnologia acompanha a demanda, essa demanda vai disparar antes que a tecnologia acompanhe. E aí um segundo ponto com isso talvez esse equilíbrio não venha só por tecnologia, mas por uso. Hoje a gente fala que tudo vai virar AI, né? Tudo vai ter inteligência artificial. E se isso começar a ficar muito custoso para a sociedade como um todo, economicamente, socialmente, o que vai acabar acontecendo é que você vai utilizar a inteligência artificial, eu digo os negócios, o que realmente ela é a melhor opção. Então é a mesma coisa você pensar hoje, eu posso me deslocar usando uma Ferrari ou um Uno. Eu vou chegar no mesmo lugar. Cara, se eu pudesse me deslocar só de Ferrari era ótimo, mas é caro, é perigoso, eu não consigo ter. Então, cara, o Uno me leva do ponto A ao ponto B. Então, se eu não preciso de uma Ferrari, eu vou usar um Uno. É mais ou menos isso. Hoje a gente está aplicando, querendo botar inteligência artificial até onde não precisa, para entrar na moda. Sim. O que vai acontecer daqui a pouco também é a população ou as empresas entenderem que nem tudo precisa ser AI, ou nem tudo precisa ser o modelo mais complexo de inteligência artificial. O modelo mais simples talvez atenda aquela determinada necessidade e dê uma segurada um pouco no ritmo de crescimento da demanda de energia, da demanda de uso de inteligência artificial. Acho que são pontos de vista bem interessantes aqui para a gente tentar trazer cenários para o futuro. E que na verdade você tem também um problema aí que é a banalização do termo inteligência artificial, né? Como a gente ainda não tem uma definição, e acho que nem nunca vai ter, do que tecnicamente inteligência artificial. Você tem técnicas machine learning, enfim, mas inteligência artificial é um termo bem genérico e que está sendo utilizado como marketing por várias empresas. Você vê aí anúncio falando de TV com inteligência artificial. Eu quando escuto isso, eu fico meio com o pé atrás. Eu falo, bom, o que será que realmente de diferente está sendo utilizado aí para falar em inteligência artificial? Então, eu sempre fico com o pé um pouco atrás. Acho que tem muita empresa aí que só está surfando a onda e, no fundo, ali só está rodando um código, um algoritmo simples, como já estava anteriormente. Acho que é isso. Sim, é algo que a gente não consegue prever. Vamos aguardar cenários, mas é isso. Aguardar, porque a gente também não sabe tudo que vai ser lançado, tudo que está no pipeline aí dessas empresas. Com certeza. Mas fato é um problema que tem que ser endereçado, senão vai gerar um gargalo no futuro. É isso aí. Bom, o próximo assunto, Bruno, eu vou deixar você dar um chute. O que será que ele se trata? Eu acho que é inteligência artificial. Acho que você acertou. É o assunto, assim, quem tiver um pouco incomodado, pessoal, todos os portais de tecnologia, todos os assuntos da semana, eles acabam invariavelmente falando sobre inteligência artificial. Então a gente não tem muito para onde fugir. Mas, assim, são assuntos interessantes. Inclusive, essa matéria aqui do New York Times, eu achei bem pontual o que eles estão falando aqui, que é
como essas inteligências artificiais agora sendo integradas nativamente nos sistemas operacionais, tanto dos celulares como dos computadores, como é que fica essa parte de privacidade com isso? Porque, bem ou mal, com o ChatGPT, você ainda tem um controle do tipo de informação que você passa para ela. Você, no começo, na verdade, você só tinha os prompts, você só tinha texto. Agora você já pode fazer upload de imagens, upload de áudio, enfim, já fica um pouco mais invasivo. Mas o que a gente está falando aqui, que a matéria pontua, é de uma coisa muito maior. É você, de fato, dar acesso a essas empresas a todos os dados no seu computador, no seu celular. E aí, num primeiro momento, isso parece bom, porque tende a melhorar as respostas que você vai ter, vai dar mais contexto para elas, mas qual é o limite disso daí, né? Até que ponto o uso dessas informações por essas empresas ele não está ficando exagerado. E aí, bom, você tem algumas questões que as empresas estão usando para argumentar em cima disso daí. E aí, uma das coisas que a Apple fez, que eu achei bem polêmico, que a gente falou muito de Apple Intelligence no episódio da semana passada, acho que vale a pena você assistir aí se você não sabe do que a gente está falando, mas assim, de forma resumida, é a inteligência artificial que a Apple vai lançar nos iPhones e em todos os sistemas dela. Só que a gente descobriu essa semana que ela vai lançar somente para a linha iPhone 15 Pro dela de celulares e para os MacBooks mais modernos, se eu não me engano, só com o chip do M2 ou do M2 para cima. Então, assim, as máquinas mais caras dela, né, os produtos mais caros. E aí você pode falar de obsolescência programada, que a Apple já faz há muito tempo, mas o que ela está alegando aqui é que isso é uma questão de privacidade. Ela diz que a inteligência artificial dela ela não vai enviar as informações para a cloud dela, para os servidores da Apple. Essas informações elas vão ficar no seu aparelho e o seu próprio telefone, no caso aqui o iPhone 15 Pro, ele vai processar essas informações e devolver a resposta no Apple Intelligence, sem passar as suas informações para nenhum servidor de terceiros. Eu achei isso bem ousado. Não sei como. Acho que isso vai criar muita dor de cabeça para a Apple no começo, né? É um produto que muitas pessoas vão ter interesse e a gente está falando de ela reduzindo para uma fatia bem exclusiva dos consumidores dela. Mas, bem ou mal, ela está usando uma carta que ela já vem usando há muito tempo, que é essa questão da privacidade. Ela já vem tomando iniciativas nesse sentido, polêmicas, inclusive. Ela foi a primeira a criar uma série de barreiras para empresas utilizarem as suas informações para Instagram, Facebook, enfim, a Meta já teve uma guerra bem grande com ela recente em relação a isso, e ela vem trabalhando essa parte de privacidade muito forte e que ela tem um cuidado muito grande com isso. E eu achei interessante esse approach dela, não sei como é que vai ser recebido. Eu não tenho o iPhone 15 Pro, então fiquei chateado, mas é uma questão que eu acho que a gente vai ver sendo falada muito aí ao longo dos anos. A gente não tem como comentar muito, porque essa inteligência artificial ela está sendo introduzida agora de forma nativa nos sistemas muito recentemente, e aí cabe à empresa. A gente tem a questão da regulamentação também, que ainda não veio de inteligência artificial. Então, basicamente, se ela quiser, ela vai fazer aquele termo super extenso que ninguém lê, e se você der o autorizar, você vai estar liberando ela a utilizar todas as informações que estão ali no seu celular para gerar as respostas. Acho que do ponto de vista
do que a gente já passou. Eu gosto sempre de fazer paralelos com o que a gente já passou, porque as coisas são muito cíclicas, né? Isso é muito similar ao que aconteceu no começo da internet com a coleta de dados. A gente não tinha noção do que estava sendo coletado, a gente não sabia o que era possível fazer com aquilo que estava sendo coletado. Então, basicamente, cada passo seu era traqueado dentro da internet e a gente não tinha ideia ou não se importava, né? Tanto que há pouquíssimo tempo atrás, 2, 3, 4 anos no máximo, surgiram as regulamentações, né? Tanto a europeia quanto a brasileira, que é baseado na europeia, para regulamentar a coleta e utilização de dados. E, de novo, a gente está com uma tecnologia totalmente nova, capacidades novas, e a gente também não sabe o que é capaz de ser feito, quais dados estão sendo coletados, ou mesmo com o controle, o que dá para fazer com esses dados agora com essa tecnologia nova de inteligência artificial. Mas isso já é o que acontece normalmente com as tecnologias. A tecnologia vem, abre portas, é utilizada e a regulamentação ela vem 2, 3, 4, 5, 10 anos depois, correndo atrás da tecnologia. Acho que talvez a gente esteja num momento um pouco mais consciente, então pode ser que a regulamentação ou acompanhe mais rápido, ou limite um pouco o crescimento, ou a opinião pública mesmo limite um pouco o crescimento ou utilização, forçando empresas como a fazerem o que a Apple fez, de buscar alternativas diferentes para o processamento para mitigar esse ruído com os usuários, com a população, de que você está usando meus dados para tudo. O quanto isso que a Apple está fazendo é eficiente ou não do ponto de vista de utilização dos dados, eu não sei dizer. Mas só a preocupação dela em lançar algo e tornar isso público, só vou fazer desse jeito, por isso, porque o processamento vai ser local, o processamento não vai ser no nosso servidor, o dado continua sendo, as informações continuam com você, e a gente está processando dentro do seu hardware, já mostra a preocupação em se autorregulamentar, seja por pressão pública, seja por pressão do governo, né? Acho que um exemplo de quem se autorregula muito bem hoje é a indústria de bebidas alcoólicas. É uma indústria, eu trabalhei na Ambev, né, passei muito por isso, é uma indústria que ela se autorregula para evitar que o governo regule mais essas empresas e tome decisões mais drásticas. Então, acho que é um pouco o caminho que eu vejo que esse ponto sobre dados vem se tomando, e essa é a grande discussão da inteligência artificial, né? O poder dela e o quanto de dados e informações ela consegue gerar sobre a gente agora. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Acho que a Apple ela vai usar essa carta muito forte no marketing dela, na divulgação dela do Apple Intelligence. Ela já vem fazendo isso com outras soluções dela, e ela não vai deixar de usar em relação ao Apple Intelligence, porque não deixa de ser uma medida muito polêmica. Isso vai gerar um ruído muito grande com os usuários dela. Conforme eu comentei, somente os usuários do iPhone 15 Pro e dos MacBooks mais novos. Isso vai gerar um ruído, mas ela está apostando que isso é uma questão muito importante para os usuários, a questão da privacidade, e ela está falando, olha, se você usar aqui o Apple Intelligence, pode ficar tranquilo que a gente não vai estar recebendo essas informações. E aí eu imagino que muita gente vai optar por utilizar o serviço dela. Vamos ver como é que vai ser a aderência. O próximo assunto, ele também fala sobre inteligência artificial. São duas matérias que saíram, uma no New York Times e outra no The Verge, que é um site bem legal que cobre tecnologia. E, bom, a matéria do New York Times, ela fala sobre um estudo que foi feito em que deram reviews de restaurantes, né, que foram avaliados, se eu não me engano foi no Yelp que eles fizeram, que no Brasil não é nem muito utilizado, mas lá é bem forte. E esses reviews, tinham vários reviews ali feitos por inteligência artificial,
e alguns feitos por humanos, e eles deram para tanto os donos dos restaurantes para olharem, quanto para os consumidores, e as pessoas não conseguiram detectar o que era feito por inteligência artificial e o que não era. E aí na outra ponta, na matéria do The Verge, é sobre a Meta. Ela já recentemente ela colocou uma opção, você tem que dizer se aquele conteúdo que você tá postando se ele é feito por IA, mas de qualquer forma eles também têm um algoritmo para detectar isso e marcar e rotular o conteúdo caso ele seja, e esse algoritmo já não está conseguindo mais distinguir o que é IA e o que não é. Eles falam muito que a maior parte dos problemas foram com imagens manipuladas, mas imagens manipuladas por humanos, né? Aquele retoque no Photoshop, aquela olheira que você tirou, que todo mundo faz, e o Instagram, enfim, as redes sociais dela estavam rotulando como IA manipulações que foram feitas por humanos. E aí achei isso bem interessante. O que você achou, Bruno? Acho que, de novo, né, vindo na esteira das novas tecnologias, a gente vai vendo cada vez mais novos problemas ou questões surgindo. Esse ponto do conteúdo, então, primeiro falando aqui da parte dos reviews, né? Acho que a IA ela só potencializa um comportamento que já existe. Então, eu passei muito tempo nesse mundo de gastronomia, né? Então, estava na Ambev também, trabalhei no Chef's Club, e reviews falsos sempre foram um problema. A diferença é que antes dava muito trabalho para você fazer um review falso. Exato. Depois ficou um pouquinho mais fácil. Você teve empresas que você contratava que faziam reviews falsos. Então você podia contratar uma empresa na Índia que ia avaliar o seu aplicativo, avaliar o seu restaurante, dar 5 estrelas e escrever coisas. Só que era ainda um trabalho humano. Agora você não tem mais isso. Você tem a tecnologia da inteligência artificial fazendo isso com cada vez mais perfeição. Como isso vai ser solucionado? É mais difícil. Acho que cada vez mais as tecnologias de autenticação, verificação de usuário, verificação de perfil, elas vão ganhar cada vez mais importância. Talvez no ranqueamento, se o comentário é feito por uma conta verificada, esse comentário ele ganha destaque. Então, a gente vai ver alguns movimentos, aí deve ver alguns movimentos de plataformas que baseiam o modelo de negócio em recomendação se ajustarem para esse lado. O outro lado, falando um pouco da Meta, de novo, né, a tecnologia ela só aumenta um comportamento que já existia. Então você brincou aí, né, aquela olheira, aquele toquezinho que você traz no Photoshop, mas isso não seria também uma imagem artificial? Né? Você vê a campanha da Adobe, né, beleza natural, reclamando ali, levantando esse ponto da indústria da beleza que distorce a imagem, com imagens impossíveis de serem alcançadas, editadas em Photoshop, etc. É uma manipulação, não é uma inteligência artificial, mas não é uma inteligência artificial, mas é uma manipulação de imagem, e que deveria ser, talvez, reforçada para o consumidor olhar, pô, legal, muito bonito, mas isso está manipulado. Acho que a IA vai deixar isso mais fácil, né? Essa manipulação mais fácil, vai deixar uma criação, inclusive, de coisas 100% artificiais, como a gente já tem alguns influenciadores de Instagram que são 100% gerados por inteligência artificial. Então, cada vez fica mais crítico você identificar esse tipo de material. Acho que o grande porém aqui na reportagem vários fotógrafos, né, reclamaram que suas fotos estavam marcadas, fotos originais estavam marcadas como inteligência artificial, mas muitas fotos que foram retocadas. E talvez retocadas um Photoshop que já está turbinado com inteligência artificial. Então acho que é muito mais falar se foi inteligência artificial ou não, se foi manipulado ou não, ou até que nível de manipulação. E a gente vai ver uma corrida entre quem manipula, né, ou quem ajusta, e quem fiscaliza quem ajusta. Então, sempre um vai estar correndo atrás do rabo do outro,
E é o que a gente já vê hoje com fake news e com N outras coisas. Então, de novo, toda vez que a tecnologia cresce, ela traz novos problemas que demandam novas soluções, que trazem novas oportunidades de negócio, que geram novos problemas, que demandam novas soluções e que geram novas oportunidades de negócio. Então, para quem está querendo criar uma startup, está aí uma oportunidade de negócio. Não, muito legal o que você falou. Eu não tinha pensado por esse ponto. A gente já normalizou, né, o Photoshop. E realmente, né, pode ser agora uma oportunidade da gente premiar as pessoas que vão colocar ali 100% natural o conteúdo deles na internet. Porque é isso, né? Hoje o Photoshop ele deve ter várias soluções ali já de inteligência artificial. E mesmo assim, se você é um expert ali em Photoshop, você manipula ali, muda a orelha, muda a boca, muda tudo da pessoa. Em que momento aquilo ali passou de ser humano para virar artificial? É uma Exato, discussão você bem tá aí o interessante. fake daddy. É, exato. É uma discussão bem interessante, eu não tinha pensado nesse ponto. E aí uma outra coisa que eu pensei também é que essas empresas, né, essas big techs, elas estão muito preocupadas em saber quem vai liderar a nova inteligência artificial. Mas nenhuma delas está propondo soluções nesse sentido. Então eu acho que é uma oportunidade aí de uma dessas grandes, né, que tem capacidade para isso, de gerar o contra-inteligência, né, artificial. Soluções para detectar, enfim, porque a gente está falando aí de vários mercados que vão ser ameaçados, né? O que você falou, esses sites que vivem de avaliação de consumidores, eles devem estar muito preocupados com essa notícia, porque isso pode acabar com o negócio deles. E se uma Meta lança um produto que faz essa detecção de se o artigo ali, se a avaliação ela foi feita por inteligência artificial, eu imagino que essas empresas vão querer contratar. Então acho que tem muita oportunidade, né? O que você falou, é um mercado muito novo que está se abrindo e você não precisa necessariamente focar ali no que está todo mundo mexendo. Você tem várias pequenas soluções que você pode criar e que tem um mercado enorme aí disposto a contratar. Eu vou trazer dois exemplos aqui para a gente fechar, mas né, quando você teve lá a criação de bots para entrar em site, fazer cadastro, surgiu o CAPTCHA, Sim. que resolveu dois problemas. Né? O CAPTCHA ele ajuda a máquina a identificar trechos ilegíveis, mas ao mesmo tempo verifica se você é humano ou não. Então era um problema que tinha na época, né? Você tinha muitos bots fazendo cadastro, como que eu verifico? Foi criado o CAPTCHA hoje, que é padrão de mercado. Tem o ReCAPTCHA agora, que é com imagem. Tem uns CAPTCHAs já bem difíceis, inclusive, né? E já tem, inclusive, uns que até a gente erra. Exato. Né? Mas esse é um bom exemplo de uma solução que veio através de um problema criado pela inovação e pela tecnologia, pelo avanço da tecnologia. Um segundo exemplo mais simples agora, assim que o ChatGPT começou a ganhar popularidade ali no final de 2022, começo de 2023, tinha uma dificuldade muito grande em entender, cara, todos os textos agora vão ser feitos por inteligência artificial, acabou o jornalista, quanto isso foi ou não, as crianças não vão mais fazer redação, trabalhos de escola serão feitos 100% por inteligência artificial, e poucos meses depois já tinha um site, uma plataforma, você copiava o texto, colava o texto e te dizia, sim, esse texto tem 60% de probabilidade de ser feito por inteligência artificial, 70% de probabilidade de ser feito via inteligência artificial. Ao mesmo tempo, já surgiram pessoas que conseguiam moldar prompts que driblavam essa tecnologia. Então, tá aí, oportunidade de negócio, acho que são problemas, são questões que a gente tem que estar sempre ligado, mas que também não tem que ser visto como o fim do mundo. Se é um problema real, vai ter alguém tentando resolver esse problema, pode ser você ou pode não ser você, mas vai ter alguém sempre tentando resolver esse problema. Acho que o grande ponto as grandes empresas que estão liderando o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, estão mais preocupadas em avançar com a tecnologia artificial do que fazer essa identificação.
tá aí uma boa oportunidade de negócio para quem quiser fazer a contra-inteligência. Exato. Então é isso, galera. A gente trouxe aqui os principais assuntos da semana. Lembrando que semanalmente a gente vai bater esse papo, trazer o que tem de mais importante em tecnologia e negócios. Então não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like nesse vídeo e ligar as notificações para você ser sempre informado quando tiver um vídeo novo, um corte, algum comentário, algo aqui no canal. Você que tem uma startup, quer que a gente divulgue, quer que a gente experimente o serviço, vem aqui nos comentários, chama a gente vai olhar, vai conversar com você e, sendo interessante, a gente traz para cá com o maior prazer. O nosso objetivo é fomentar e trazer cada vez mais soluções aqui para os nossos ouvintes e para a gente também. Então, fica o convite. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Mais uma semana aí trocando ideia com você. Valeu, Bruno. Um abraço, pessoal.